Buongiorno italici e italiche. Tem alguém conosco? Siamo già in diretta. Esgrimaster. Acho que eu sei quem é. Fernanda Delgado. Que legal. Elza. Muito bem. O pessoal da família itálica também conosco. Bem-vindos. Ciao Elza. Muito bem. Vamos aguardar mais um pouquinho. Miro Lisoni, meu caro amigo Miro Lisoni. Gabi Taffarello, San Zamboni, bem-vindos a esse novo Live Talk itálico e vamos aguardar mais alguns segundos, mais pessoas entrarem e eu vou fazer uma brevíssima apresentação da nossa associação e claramente já vou chamar para conversar conosco o convidado muito especial de hoje. Só mais uma organizada aqui, muito bem. Podemos começar? Me ouvem bem? Me veem bem, por favor? Só me digam se conseguem me ver e me ouvir bem. Mi vedete bene? Mi sentite bene? Deixem um ok, um joia, se estão conseguindo ver e ouvir bem. E vamos começar. Márcia Del Sole disse que está tudo ok. Elza também. Perfeito. Muito bem. Bom, meu nome é Dario Zemrani e eu faço parte da Associação Itálicos do Brasil. Minha função é na parte de divulgação cultural da associação e hoje é uma grande honra estar aqui apresentando esse live talk com vocês. Vou falar brevemente a respeito da nossa associação. Itálicos do Brasil é uma associação criada há pouquíssimo tempo, não tem nem um ano ainda de vida, inspirada no livro de Piero Bassetti, Svegliamoci Italici, em português, Despertemos Itálicos. Aconselho a leitura para todos. Em breve vamos informar como é possível adquirir o livro, porque as cópias físicas da nossa primeira prensagem acredito que já tenham se esgotado, mas em breve teremos uma nova impressão. Estamos também trabalhando na versão digital, uma leitura fundamental. A ideia principal de italicidade, qual é? É diferente da ideia de italianidade. Piero Bassetti entende que itálicos e itálicas são todos aqueles que são apaixonados pela língua e pela cultura italianas por meio de todas as suas formas de expressão, desde o jogo até a política, a história, o design, a arquitetura e a moda também. E isso tem tudo a ver com o nosso convidado de hoje, que além de músico, é também um especialista em moda. Estou falando de André Tonanni, é um prazer convidá-lo. Vou chamar logo e passar a palavra então para o André. Então hoje, o tema de hoje justamente... onde está o André? Vamos ver, só um segundo. Só um segundinho. André Tonanni, ci sei? Está com a gente, André? Ele falou que estava se arrumando, então talvez ele ainda não esteja aqui conosco. Vou aguardar a mensagem aqui do André. Eccolo! Bene. Então, um segundinho. Vou chamar o André Tonanni conosco, justamente então para falar da moda italiana no mundo, né? Como dizia agora, design, arquitetura, jogo, futebol, enfim, tudo o que tem relação com a Itália influencia o mundo e com a moda não podia ser diferente. Tchau, Buongiorno, André. Tudo bem, Darius? Cara, que legal. Obrigado pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento e dando bom dia, buongiorno a tutti. O pessoal que está aí curtindo sábado na quarentena. Vamos aproveitar esse momento para compartilhar informações sobre o universo italiano, sobre moda, sobre estilo e estou muito feliz de estar aqui novamente, Darius. Obrigado, André. É uma honra ter você com a gente. André, então, justamente a moda italiana, né? Quão importante ela é para a sociedade, não só italiana, mas a sociedade global, se inspira muito, né, nos conceitos da moda italiana. Você pode falar um pouquinho disso para a gente, já para aquecer os motores?
Antes de mais nada, pode me chamar de Tonani, André, ninguém me chama de André, nem minha família, pode chamar de Tonani. Como a gente sabe, a Itália é um dos países mais influentes no universo da moda, né? Então eles realmente contribuíram muito para o estilo do homem contemporâneo, desde aí dos anos 50. E eu acredito que a moda hoje, independente de ser italiana ou inglesa ou americana, é uma ferramenta de expressão, né? Então a gente usa a moda, a forma como a gente se veste, para comunicar alguma coisa, né? E a gente sabe que os italianos, eles gostam de falar, eles gostam de se expressar, são uma comunidade realmente muito comunicativa e eles se comunicam muito através da arte e a moda por ser também uma ferramenta da arte. Então eu acredito que a moda é uma forma de expressão. E eu quero contar um pouquinho como foi essa influência da moda até os tempos de hoje, falando mais do universo masculino, mas lógico que a gente tem que passar pelo universo feminino também. Mas eu só quero perguntar para você, Darius, você é um cara da moda, você é antenado aí? Tonani, só um segundinho. Antes de responder a pergunta, eu só vou deixar um aviso para o pessoal. Eu vou desativar os comentários para não ficarem subindo na frente do Tonani e depois a gente reativa porque ao final vamos ter um momento para vocês mandarem perguntas, então vão já se preparando. Ok, desativa e comente. Tonani, é o seguinte, eu admiro demais a moda, mas eu sou uma pessoa um pouco de fases. Tem momentos que eu fico um mês me vestindo super bem e aí deu um mês eu volto a me desleixar, é complicado comigo. Eu até queria te pedir alguma dica de como manter mais ou menos um padrão, né? Uma linearidade nisso. Sabe o que é legal, Daris? Isso que você comentou é algo que eu escuto de muitos amigos meus, do tipo, Tonani, eu não tenho um estilo, eu não sei me vestir. Na verdade, você tem um estilo, todos os homens têm um estilo, independente dele ser mais confortável ou mais elegante, a gente acaba comprando roupas dentro do nosso território, da nossa zona de conforto. E é por isso que às vezes a gente, o homem, tem dificuldade de sair para comprar roupa, porque a gente não entende aquilo que funciona para nós, a gente não conhece muito bem o nosso biotipo, a gente não sabe sair um pouco do universo do preto, do branco, do cinza. Então eu espero que nesse bate-papo a gente fale um pouco disso também para estimular você e todo mundo que está assistindo aí a se aventurar, a se expressar através da forma como se veste. Legal. Tonani, você acha que para as mulheres é mais fácil? Por que toda essa diferença? Porque existem mais opções para as mulheres e por isso é mais fácil talvez para a mulher se vestir bem? A gente geralmente associa as mulheres ao bem vestir? Ou de fato é algo que talvez não tenha a ver com isso? Como você enxerga essa diferença entre a forma de homens e mulheres se relacionarem com a moda? Isso é muito do histórico da indústria da moda, porque a maior parte do consumo do vestuário foi voltado para as mulheres. Então, elas, por serem realmente mais vaidosas, se preocuparem mais com a aparência, a indústria acabou focando muito nelas. Mas tem um estilista italiano, que é o Giorgio Armani, que ele veio realmente com esse conceito de pensar, bom, se a indústria da moda feminina funciona tão bem voltada para o universo feminino, eu vou começar a entender o que o homem quer, o que ele precisa para trabalhar, para se apresentar, e eu vou começar a produzir roupas focadas nesse comportamento. E aí a gente teve um grande shift aí no universo da moda, no qual o homem começou a perceber que, como ele se vestia melhor, ele conseguia melhores oportunidades na vida dele. Oportunidades profissionais, oportunidades pessoais, e é isso que eu sempre falo hoje no dia a dia. A forma como você se veste, ela altera a percepção que as pessoas têm de você. Então, hoje existem diversas opções para o guarda-roupa masculino, mas o homem brasileiro, ele não é tão à frente como o italiano, porque o italiano ele não tem esse lance do preconceito, do lance de uma cultura mais machista, óbvio que tem um pouco, mas ele tem a liberdade de se expressar pela moda sem parecer algo afeminado, que no Brasil, se você acaba usando uma roupa que é um pouco mais diferente, um pouco mais diferentona, mais criativa, você acaba passando uma imagem que às vezes não é bem percebida pelas pessoas. E aí, Darius, eu queria aproveitar esse momento, eu queria voltar um pouquinho, como que a indústria da moda veio com tanta força hoje e por que a gente se veste hoje, por que nós nos inspiramos tanto nesse universo italiano? O que você acha disso? Por que nos inspiramos tanto no universo da moda italiana? É. Eu acredito que... Tô pegando aqui. Eu acredito que o cinema tenha uma grande influência nisso, nesse imaginário coletivo, né? Que faz com que nós associemos Itália, homens italianos com homens elegantes.
Isso mesmo. Você tem razão. Parabéns, acertou, vai ganhar uma moedinha aqui. Quem gostou da resposta do Darius, aperta o like aí, pessoal. E se você está assistindo, está gostando desse conteúdo, aperta o aviãozinho e manda para uma pessoa para convidar ela para participar dessa live. Muito bem, Darius, é isso mesmo. Mas começou antes disso com a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, com todo esse lance da Segunda Guerra, muitas indústrias têxteis acabaram quebrando, acabaram falindo. E a Itália ela foi muito conhecida, ela é muito conhecida pela qualidade dos tecidos, ela é uma mão de obra muito qualificada. Então ela veio realmente com uma força para suprir essa lacuna das indústrias que tinham quebrado. E aí, obviamente, com o cinema, o que aconteceu? E eu vou explicar por que o cinema fez tanta influência nesse universo. Em mais ou menos 1950, tinha o Marquês Giovanni Battista, ele fazia exposições na casa dele, exposições de objetos, exposições de decoração. E aí o que aconteceu? Ele percebeu que tinham muitos americanos participando desses encontros. Então eles vinham para a Itália, eles queriam consumir a arte, consumir alguma coisa diferente e a tribo dele, a turma dele era considerada como um polo de criação, um polo de design, um polo de arte. E acabaram vindo estilistas, coisas pequenas, mostrando coleções e tal, só que a demanda começou a ser muito grande dos americanos querendo consumir essa moda italiana. E o que ele fez? Ele fez um grande desfile com diversos estilistas italianos no Palazzo Pitti, lá em Firenze. E aí teve uma exposição muito grande dessa alta costura italiana, lá nos anos 50, lá nos anos 60. E aí os americanos compravam muito material da Itália, levavam lá para a América, colocavam esse Hollywood e vestiam as estrelas, porque referência de estilo, referência de moda, era aquilo que eles viam em Firenze, aquilo que eles viam na Itália. E aí quando eles vestiam as celebridades, as estrelas, então a gente tem aí a Ava Gardner, Audrey Hepburn, que sempre estavam com toalhas de pele, coisas muito chiques, eles associavam a forma deles se vestirem, delas vestirem com a mulher italiana. Então veio muito isso por causa do cinema e os americanos que traziam a moda para a América. Fantástico. E me corrija se eu estiver errado, esse primeiro polo, então, da moda conhecida internacionalmente foi Firenze e hoje em dia é Milão, né? Sim, hoje em dia é Milão. Ela é uma das, se não a primeira, mas uma das mais reconhecidas cidades de polo da moda universal, da moda mundial. E por que isso? Porque Milão é uma cidade, assim, eu gosto de comparar Milão com São Paulo. É uma cidade onde é tudo muito movimentado, é tudo muito, né, tudo acontece lá. E se você quer ir para a Itália pela primeira vez, você que está assistindo aí nunca foi para a Itália, eu recomendo ir para lugares mais pitorescos, né, Darius? O que você acha? Eu acho que sim, dá um impacto maior, né? Talvez você ir para Firenze, que é uma cidade cheia de vida, mas mais a misura do Uomo, talvez, uma cidade menor do que chegar logo em Milano e ter aquele choque de uma cidade enorme mesmo, né? Pois é, e aí em Milão a gente tem Isso, e a gente tem lá em Milão o Quadrilátero da Moda, que é um quarteirão muito famoso mundialmente por ter todas as marcas de luxo, não só marcas italianas, mas marcas internacionais como Dior, Yves Saint Laurent. Então lá, se você passeia lá pelo Quadrilátero da Moda, você vê as vitrines, você vê coisas que estão muito mais à frente do que a gente poderia imaginar aqui. Então tudo que a gente vê nesse polo, nesse Quadrilátero da Moda, demora para chegar aqui no Brasil, até porque o nosso comportamento, o nosso consumo é diferente. E a Itália, Milão, é um lugar incrível para você respirar essa indústria da moda, onde tem realmente grandes estilistas, tem as escolas deles lá, eles se formaram em Milão, então é muito legal a gente lembrar que Milão é um lugar muito importante para o polo da moda, até porque a gente tem o Milan Fashion Week, que é um grande desfile anual de moda masculina. A gente tem a temporada de verão e a temporada de inverno, e o foco é em Milão. Então, quando tem os desfiles lá em Pitti Uomo, depois eu quero falar um pouco do Pitti Uomo, Milan Fashion Week, é onde a indústria da moda inteira se volta para lá para ver o que os estilistas estão fazendo, Versace, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani. Então é muito legal a gente pensar em Milão como um polo muito forte e representativo da indústria da moda. Perfeito. A gente está falando de uma moda mais alta, digamos assim, alta moda, né? Mas eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Eu tenho uma impressão de, estando na Itália, mesmo as pequenas lojas de marcas menores, eu percebo uma grande qualidade nos tecidos, uma grande qualidade nos produtos.
O meu pai, só um parênteses, ele tinha uma malharia na Itália e fazia trabalhos para Capa, para Benetton, enfim. E esse era um trabalho, enfim, com uma grande veia artesanal, por mais que fossem industriais, né? Mas havia essa preocupação com o detalhe muito grande. E eu percebo isso não só na alta moda, mas na moda do dia a dia, das lojas mais acessíveis. Você percebe isso? Como você vê isso? Eu percebo sim, e isso aconteceu, Darius, lá para os anos 70, os anos 80. Por quê? Quando a gente fala de moda, a gente imagina, inclusive quando o homem fala moda, ele imagina uma coisa muito distante dele. Ele imagina uma coisa que é cara, uma coisa que é inacessível, você precisa entender de combinações, não sei o quê. Então, nos anos 70, nos anos 80, as marcas, elas entenderam que a moda tinha que ser acessível para o consumidor. Então, começou-se um movimento na França, que é o prêt-à-porter, que é o pronto para usar. Ou seja, aquilo que está na arara, você pode simplesmente comprar do seu tamanho, você não precisa de um alfaiate, você não precisa entender de moda, você compra e você está na moda com aquilo que está acontecendo. Isso veio muito com o movimento punk dos anos 70, os anos 80, quando a gente teve aí um grande boom do Valentino, que começou a pegar coisas de ouro, que ele percebia a galera usando coisas de ouro, coisas mais soltas, mais descoladas. Então, tirou-se dessa mistificação de que moda era um alfaiate com tecido muito caro, sob medida, e aí veio o prêt-à-porter, e hoje a gente chama de fast fashion. Então, o que é fast fashion? É Zara, é Renner, é Hering, são coisas que a gente consegue consumir a moda atual sem gastar muito dinheiro. Perfeito. E você tem alguma dica, porque eu posso estar enganado, você me corrija se eu estiver errado, já vi algumas pessoas que entendem bastante de moda, que trazem dicas, que são influencers assim como você, trazendo algumas dicas do tipo, você não precisa ter um guarda-roupa todo grifado, todo cheio de roupas de marca, mas tem algumas peças-chave, né? Você tem alguma dica a respeito de talvez qual peça, uma peça coringa, ou então até um momento do ano em que a gente pode conseguir algo mais barato nessas lojas mais caras? Claro, claro, tenho sim. Eu costumo muito falar nas minhas redes sociais que para você se vestir bem, para você ser estiloso, você não precisa ter dinheiro. Até porque a gente vê muitas celebridades aí que têm rios de dinheiro, você fala, meu, ninguém avisou essa pessoa, como assim? Né? Então a gente brinca muito que não precisa ter dinheiro, você precisa entender qual é o seu estilo e você complementar o seu guarda-roupa em cima de peças básicas. O que significa isso? Você ter uma boa camisa branca, uma camisa branca com um caimento super legal, você ter um blazer azul marinho, essas são peças neutras, são peças que todo homem pode usar para ficar elegante. Aí, se ele é um cara mais criativo, por exemplo, ele trabalha numa agência, ele pode comprar uma camisa estampada. Isso com R$ 50 você vai numa loja, numa Zara, que eu compro muito lá, eu acho super legal, e você compra coisas que são baratas, mas que estão na moda e a ver com o seu estilo. Então é sempre legal você pensar que você tem que ter um tênis muito, muito bonito, muito bem cuidado, uma calça jeans na sua medida, não é para ser nem muito justa e nem muito relaxada, é a sua medida certa. E aí, se você tem dificuldade em entender qual é a sua medida, pode conversar com o vendedor da loja, ele foi treinado, ele foi instruído para isso, não precisa ter medo e não precisa fazer cara feia quando a esposa levar para fazer compra. Aproveita esse momento, tudo que ela gastar, você gasta também, em dobro, pronto. Tem muito essa mística, né? A minha esposa vai fazer compra de roupa, eu vou ficar aqui esperando, mas realmente é um momento prazeroso e entender melhor esse universo, porque, como você mesmo disse, o modo com que a gente se veste é o nosso cartão de visitas, um dos, né? E, de fato, isso é algo que movimenta a economia do mundo, é uma coisa muito importante, também nos faz sentirmos bem. E agora, Tonani, uma pergunta difícil. Nesse momento de quarentena, todo mundo fazendo smart working, né, trabalhando de casa, como fica a moda nesse momento? Olha, como eu digo, eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, a moda não é moda e estilo, não é a gente se vestir para o outro, não é porque a gente vai sair e vai para uma reunião, agora alguém vai me ver, eu preciso me vestir. A gente tem que se vestir para nós, a gente tem que estar bem. É a mesma coisa se eu vou perguntar para você, Darius, hoje você precisa escovar o dente porque você vai beijar alguém. Então, não funciona assim. A gente tem que escovar o dente todo dia. Ou seja, a gente tem que se vestir bem todos os dias, porque isso mexe com a nossa autoestima, isso mexe com a nossa confiança. Então, mesmo que eu esteja em casa todos os dias, eu gosto de acordar, gosto de tomar um banho, colocar uma roupa mais relax, mais tranquila e iniciar o meu dia. Por quê? Porque aí eu posso estar pronto quando tem um vídeo call, ou quando a minha mãe me liga, não me vê. Filho, você tá de pijama? Como assim? Não quero, entendeu? Quero estar sempre bem.
Então, a moda dentro dessa quarentena é você usar roupas confortáveis, porque você está na sua casa, mas sempre pensar que é para você que você faz isso e nunca para o outro. Perfeito, legal, ótima dica. Eu vejo mesmo, às vezes, alguns blogueiros, enfim, Instagramers, que postam algumas fotos com roupas mais de casa, mas que mesmo assim está muito bonito. Você vê que tem uma composição legal, parece estar confortável e ao mesmo tempo não está uma coisa largada, né? Tem um critério, né? Pois é, então se vocês depois derem uma olhada no meu Instagram, eu tô com uma série que chama Look da Quarentena, que vocês podem ver que eu tô de camiseta branca, uma calça tranquila, mas assim, como o caimento tá legal, as cores estão legais, você fala, nossa, tá pronto para sair de casa. E esse é o objetivo mesmo, é estar confortável. A gente não precisa gastar rios de dinheiro, se montar para ser uma pessoa que a gente não é. E não tem que ter medo de errar, Darius. É engraçado que o homem às vezes fala, não vou usar isso, porque o que as pessoas vão falar? Será que está certo? Será que não está certo? A gente tem que arriscar, a gente tem que se expor, pega uma gravata diferente, usa no seu dia a dia. E é muito engraçado que até as grandes marcas, por exemplo, Gucci, que é a segunda marca mais valiosa do mundo no universo do luxo, da moda, ela passou por uma queda muito grande no passado. Então ela foi fundada em 1921 pelo Giorgio Gucci, e o que aconteceu? Eles não entendiam muito do comportamento do consumidor, eles faziam roupas mais focadas na família tradicional italiana, só que os tempos mudaram e as pessoas, sabe, querem consumir, querem o fast fashion e tal, e aí a marca teve um declínio, e o que aconteceu? Eles contrataram o Tom Ford, para quem não sabe, o Tom Ford é um dos grandes nomes da moda masculina, e eles contrataram o Tom Ford para reinventar a moda do Gucci e dar uma modernizada, e é isso que aconteceu. Hoje é uma das maiores empresas de luxo do mundo, e a marca ela reconheceu que ela precisava de ajuda e ela pediu ajuda externa. E a mesma coisa nós, homens. Se a gente tem dificuldade em se vestir, se a gente tem receio de usar alguma roupa, você fala, nossa, no meu amigo fica tão legal, mas acho que em mim não vai ficar legal. Procura na internet, tem tanta informação disponível, conversa com pessoas, com a sua esposa, eu estou pensando em fazer academia para usar uma roupa assim, o que você acha? A comunicação é a melhor ferramenta para a gente conseguir evoluir na nossa vida. Pegue o Tonani nas redes sociais, várias dicas fantásticas, né? Então, Tonani, você comentou agora a respeito da Gucci, né? Você disse que inicialmente eles tiveram alguns problemas porque estavam presos talvez aos conceitos um pouco mais antigos de moda e depois, né, conseguiram enfim, mudar, redirecionar a marca, né? Uma coisa, eu vou também um comentário totalmente de leigo, mas que eu gostaria de saber a sua análise a respeito. Eu gosto muito das propagandas da Dolce Gabbana, porque eu percebo que eles conseguem associar essas duas coisas, ou seja, aquele valor tradicional da família italiana junta, comendo, a matriarca, né, os irmãos juntos, ao mesmo tempo com vários toques de vanguarda, de coisa nova, jovem, contemporânea. Como você enxerga isso? Você mencionou uma das marcas que eu mais gosto realmente, Dolce Gabbana. Eu acho que é uma marca muito icônica, porque é só você de olhar uma peça, você fala, meu, isso é Dolce Gabbana. Porque tem uma personalidade, né? Tem muita estampa, tem muita informação, carrega muita história nas peças. E eles conseguiram uma ascensão no mundo da moda nos anos 90. Ou seja, os anos 90 para a moda italiana foi o ano do glamour. Então é onde a gente teve Roberto Cavalli, a gente teve Dolce Gabbana, Versace. Então são marcas que começaram a ousar, ou seja, sair daquele lance da alfaiataria italiana tradicional e começaram a pegar um pouco da moda inglesa também, um pouco da moda punk, movimento hippie, e mistura tudo, pum, sai aquela informação muito legal, estampa, tecidos muito importantes. Então você mencionou Dolce Gabbana, eu gosto muito, eu adoro essa marca, e eu acredito que eles estão sempre se reinventando, mas eles têm um estilo muito particular. E aí eu uso essas palavras moda e estilo. Quem não tiver muito familiarizado com essas terminologias, eu vou explicar rapidamente. Quando você fala de moda, é algo que é o comportamento de uma década, de uma época, de um certo momento na história. E quando a gente fala de estilo, é algo atemporal. Então, por exemplo, se eu for encontrar o Darius daqui a
20 anos e for tomar um chopp com ele, provavelmente ele vai estar com uma polo preta, tal. É o estilo do Darius, independente da época do ano que eu for conhecê-lo, essa é a personalidade, a característica dele. Agora, a moda é algo que é cíclico, é algo que vai mudando de acordo com o comportamento da massa. E a moda não significa única e exclusivamente peças de roupa. A gente tem o telefone da moda, a gente tem a música da moda. Então a moda, ela representa o inconsciente coletivo de uma década, de uma geração ali de pessoas. Então, voltando, que eu estava falando do Dolce & Gabbana, eles seguem a moda, eles ditam a moda, mas se você for olhar todas as coleções, todas elas têm uma conexão. E isso que é legal, a gente ser autêntico com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita, tanto como estilista quanto profissional. Então, eu imagino você, um excelente professor de italiano, tem um método seu que você acredita, é algo que você provavelmente não vai mudar se aparecer algum método da moda, porque é o estilo que você tem, é o estilo que você ensina. Então é muito legal ver que marcas como Dolce & Gabbana, Versace se mantiveram muito fiéis àquilo que eles acreditam e criaram um grupo de consumidores muito fiéis. Nossa, que profundo, Legal. né, Thales? Muito. Fantástico. Então, talvez o primeiro passo seja a gente entender o nosso estilo, né? E então construir, né, usar os elementos da moda, enfim, das diversas modas para compor esse nosso estilo e deixá-lo sempre mais alinhado justamente com as nossas crenças, os nossos valores, quem a gente é, né? Muito profundo mesmo. Tonani, falando em profundidade, esse período em que a gente agora está em casa, todo mundo de quarentena, é um momento excelente para também fazer aquela limpeza no guarda-roupa, né? Dar uma olhada no que já não usa mais e, com certeza, doar para pessoas necessitadas. Inclusive, a gente vai falar um pouco de algumas associações que fazem um trabalho maravilhoso e que são associações itálicas também. Você tem algum conselho a respeito disso, do que a gente pode fazer nesse momento para dar uma renovada? Eu tenho conselho, mas eu posso falar que eu sou uma pessoa super apegada a todas as minhas coisas. Eu tenho muita dificuldade, então eu faço esse exercício constantemente, porque eu não sei contar você, mas eu engordei 4 quilos nessa quarentena, estou um pouquinho fora do peso. E aí eu olho ali o guarda-roupa e falo, não, eu não vou tirar essa camisa daqui, porque ela vai servir um dia, eu vou voltar, eu vou não sei o quê. Mas tem peças que eu sei que realmente não dá mais, ou até já não faz sentido mais na minha história, no estilo que eu criei agora. Eu acredito que você não tem que usar essa peça até ela acabar, até ela esgarçar, até ela perder cor. Se você sentiu que o período de vida acabou, você tem que passar ela para frente, entrar em contato com uma instituição. Até é legal você me contar quais são, porque eu estou nesse procedimento, nesse processo de organizar minha casa, tirar livros, tirar roupas e até contribuir com quem precisa. Mas o ideal é você pensar no seguinte, tá, essa peça aqui, eu usei ela durante muito tempo, ela já fez parte da minha história. Legal, vamos tirar ela e dar o espaço para o novo? Eu acho que é muito mais interessante isso, até para você voltar da quarentena com uma sensação do tipo, nossa, tirei um peso de cima de mim, eu vou começar aí um novo ciclo. Porque a hora que a gente sair aqui de casa vai ser um novo ciclo. E nada melhor do que a gente usar as roupas que a gente realmente gosta e não aquilo que está encalhado e a gente é obrigado a usar porque está lá. Eu vejo minha esposa e as amigas dela sempre fazem uns bazares virtuais, assim, é muito legal, elas trocam as roupas entre si, o estilo de uma mudou, pega alguma coisa do estilo da outra e isso é fantástico, né? As roupas têm uma história e às vezes não combina mais com você, mas combina com outra pessoa, né? Então, para além, né, da questão enfim, de doar roupa para quem necessita, também você pode fazer essas trocas, né? Eu acho que é bem uma coisa interessante. Sim, sim, A gente, quem faz um trabalho incrível, não só com questão de vestuário, claramente, é o Arsenal da Esperança, né? Que recebem também refugiados, enfim, pessoas em situação de rua. Em outro momento a gente pode falar mais deles. Eu não sou a pessoa mais adequada para falar a respeito, os conheci rapidamente, vi que fazem um trabalho maravilhoso, abrigam diversas pessoas, né? Então, quem quiser procurar melhor e conhecer melhor o Arsenal da Esperança, depois podem procurar nas redes sociais e em breve, com certeza, vamos falar mais deles. Na nossa primeira live, inclusive, foi a respeito da solidariedade como uma característica itálica, né? E alguém do Arsenal da Esperança conversou com a gente, então depois deem uma olhada nessa live, ficou gravada, eu acredito que esteja no YouTube. Depois a gente deixa um story com as indicações certinhas. Sensacional, Darius. Tonani,
Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta? Vamos ver que eu vejo que o pessoal aí tá interagindo, tá curtindo. Vamos ver o que o pessoal quer saber. Vamos lá. Mandem suas perguntas, pessoal. Mandem as perguntas aí na caixinha que a gente vai responder. Enquanto o pessoal está aí escrevendo, Tonani, eu vou fazer uma pergunta, posso? Vamos lá, vamos lá. Barba. Eu não consigo deixar ela arrumada. Eu não sei se eu preciso aumentar a frequência ao barbeiro ou talvez algum produto que eu precise usar. Eu gosto de deixar ela sempre um pouquinho maior, não tanto quanto está agora. Você tem algum conselho para mim? Você tem algum barbeiro que é o seu parceiro aí, seu amigo, ou não? Tem um no qual eu confio, melhor do que os outros. A primeira coisa que eu falo tenha um barbeiro que conheça o seu estilo, o seu formato do seu rosto, e você tem que ir no barbeiro com frequência, porque assim a barba, a minha, ela cresce, ela vai crescendo muito para o lado, né? Então eu sempre tenho que ficar cuidando para ela ficar um pouco mais reta. Então eu fiz a barba hoje, ela estava muito cheia. Eu acabei fazendo para nossa live. Ó, como eu me preparei aqui para vocês, pessoal. Fiz a barba, mas eu acho que é importante você ir no barbeiro tipo muita frequência, Darius. Não é assim, nossa, minha barba tá feia, tá cheia, vamos lá. Aí passa um mês, nossa, tá cheia de novo. Não, tem que ter uma frequência para ela ter um desenho, ela começar a criar um formato e produtos. Eu não sou a pessoa ideal para indicar de produtos porque eu tenho a pele muito oleosa. Então, tudo que eu passo na minha barba, produtos, eu acabo tendo muita espinha. Então, eu evito usar produtos na barba porque acaba me dando acne. Mas a dica é, vá no barbeiro regularmente. Não espero ficar feio para ir, entendi. Não. O pessoal já mandou algumas perguntas bem legais aqui. Vou mandar a primeira aqui para você. Só um segundo. Cadê? Essa é uma pergunta fantástica. Como se faz para se manter na moda sem perder o estilo? Então, como que a gente segue as tendências, né, sem perder o nosso estilo próprio? Eu achei fantástica essa pergunta. Certo. Existe um estudo da Parsons de 1966 que fala sobre os 7 estilos universais. Isso tanto para o guarda-roupa feminino quanto para o guarda-roupa masculino. E os estilos universais, eles se encaixam em qualquer pessoa. Então a gente tem o estilo esportivo, o estilo elegante, o tradicional, o criativo, o urbano, o moderno e o dramático. Então são 7 estilos. Gente, eu estou entrando agora realmente em coisas muito técnicas, mas respondendo a pergunta, tá? Eu quero passar a informação para vocês. Então a gente tem 7 estilos universais, e aí quando a gente faz alguma consultoria de estilo, alguma consultoria de imagem, a gente identifica qual é esse nosso estilo. Então, por exemplo, eu identifiquei que o meu estilo eu sou um homem tradicional. Então, quando eu for comprar roupas da moda, por exemplo, eu tenho que olhar sempre aquilo que remete ao tradicionalismo, à tradição. Se eu sou um homem mais elegante, o homem elegante ele tem uma característica muito forte que é o slim fit. Ele gosta de peças mais acinturadas, ele gosta de um costume mais bem cortado, uma camisa sob medida. Então, quando ele for comprar e ver as coisas que estão na moda, ele vai sempre procurar por caimentos mais ajustados. E isso em todos os estilos. Se o cara é esportivo, e esportivo não significa ser desleixado. Esportivo é um estilo que você é mais relax, não é tão preocupado com cores, com estampas. Então, você vai fazer compras, vai olhar as lojas com esse olhar do esportivo, ver o que vai estar na moda dentro do seu estilo, desses 7 estilos universais. Fantástico, super interessante esse conceito. Tonani, alguém também perguntou qual o papel da moda italiana no contexto da moda contemporânea. Então, hoje, né, naquilo que está em voga, o que daquilo que está em voga hoje se deve à influência italiana? Certo. A gente tem duas grandes escolas da moda, que é a escola francesa e a escola italiana. Hoje, o brasileiro ele é muito mais afetado pela moda italiana. Por quê? Porque os homens italianos eles não têm receio de usar cores, por exemplo. Então, eles usam calça verde, calça vermelha, calça colorida. Isso é algo que a gente reflete mais na nossa parte superior. Então, camiseta mais colorida, uma polo de uma cor diferente. Então, a gente bebe bastante da moda italiana quando a gente fala nessa parte de cores,
que a moda francesa ela não tem tanta informação de cores, é algo um pouco mais sóbrio. E o italiano, ele tem aquele lance, principalmente o italiano do sul, né? Ele tem aquele lance mais praia, mais Rio de Janeiro. Então a gente tem um fit muito grande com essa identificação da moda. Então eu acredito que o brasileiro ele gosta de mostrar o corpo, ele gosta, a gente tem essa cultura da saúde, do fitness, e o italiano também, ele se preocupa muito com a imagem. Então, eu não tenho tanto conhecimento da cultura francesa, mas eu sei que eles são um pouco mais diferentes na forma da higiene pessoal deles e tal. E o italiano não. O italiano ele gosta da praia, ele gosta de mostrar o corpo, ele gosta de se bronzear. E isso é muito identificado com o brasileiro. Então, por isso que a gente se identifica tanto com o lifestyle italiano e, consequentemente, com a moda italiana. Perfeito, é mais próximo do nosso, né, da nossa realidade no Brasil. A Marisa pergunta qual é a moda de hoje do verão italiano. Então, quais são as novas tendências, Tonani? Olha, o Da verão moda do italiano. verão. Gostei da pergunta, Marisa. O verão italiano ele é muito caracterizado por a gente usar shorts. Eu estou falando da moda masculina, tá? Que é a moda que eu tenho mais conhecimento. Então, o homem italiano ele usa o short um pouco mais curto, então ele mostra o joelho, ele não tem problema de mostrar a coxa, ele gosta de usar camisa mais aberta, com peitoral mais à mostra. Então, a moda italiana hoje, principalmente falando de verão, é short mais para cima, mostrando o joelho, e camisa mais aberta, realmente para mostrar e pegar todo o sol que está disponível para a gente. Perfeito. Muito bom. A Carol Casati pergunta, né? Considerando questões atuais de diversidade e meio ambiente, você poderia fazer um breve comentário sobre as marcas que já se adaptaram a essas realidades? Fantástica pergunta. Olha, eu não tenho essa resposta. Eu não sou um cara que é muito antenado nessa parte de meio ambiente. A minha área é mais especializada em estilo, como a gente descobre o nosso estilo pessoal. Então, infelizmente, eu tenho que ir atrás de mais informações para te dar uma resposta. Eu ouvi falar que a Armani já anunciou que vai parar de usar qualquer tipo de pele, né? Acredito que seja Armani, posso estar enganado, mas de fato tem muitas marcas, casas italianas se atentando a esse movimento, né? De maior atenção ao meio ambiente, ao bem-estar animal também, né? Sim, sim. Olha que legal a pergunta da Renata. Tonani, você acredita que teremos outras tendências de moda e beleza, maquiagem, por exemplo, depois do período da pandemia? Fantástico. Você acredita então que esse momento que a gente está vivendo vai ter uma influência na moda, Tonani? Claro, 100%. Eu acredito que hoje a gente vai ficar muito mais atento ao consumo, ou seja, a gente está sendo muito impactado financeiramente com essa quarentena, com essa pandemia. Então, o mercado de luxo está sofrendo muito com isso, porque o mercado de luxo ele trabalha muito com a exclusividade. Então, ele cobra muito caro para poucas pessoas terem aquele objeto de luxo. Esse é um exemplo de Rolex, Cartier, são marcas realmente muito famosas e focadas no luxo, na ostentação, no estilo. E aí, por exemplo, quando acaba a pandemia e a gente tem os shoppings disponíveis para a gente comprar tudo que a gente quiser, a gente está com uma consciência um pouco diferente, porque pesou o orçamento, né? Esses 2, 3 meses aí a gente na quarentena, então pesou, a gente vai ser muito mais consciente em relação ao nosso consumo, e se as marcas não se adaptarem a essa nossa nova consciência, elas vão acabar sofrendo, porque o consumidor não vai chegar no shopping e vai sair por aí comprando. Não, a gente passou por uma situação muito complexa, onde pessoas perderam famílias, onde a gente teve que desligar funcionários, então o consumo, a indústria da moda vai ter que se reinventar, e isso se reflete na indústria do cosmético, na indústria alimentícia, tudo isso. Então vamos sofrer realmente uma mudança no consumo completamente. Vai haver um redimensionamento, né? A Cris queria saber quais são os outros dois estilos. Então você comentou tradicional, moderno, criativo, dramático, esportivo, e faltam dois. O elegante, eu falei o elegante, e o urbano. Perfeito. Depois, se quiser mais informação, manda mensagem que eu te explico direitinho, tá? Fantástico. Olha o Miro aí, ó. Oi, Miro, tudo bem? Posso responder a pergunta do Miro, Darius? Claro. Eu estou subindo. Se você encontrar qualquer pergunta interessante, pode fazer, pode responder. Ele perguntou aqui, ó. O Miro perguntou: como você entende a moda brasileira que está procurando seu espaço no mercado internacional? Isso é muito legal. E o brasileiro ele é visto pelo estrangeiro
como um cara mais livre, um cara com roupas mais relax, com estampas. Então a gente tem uma grande representatividade do universo da moda brasileira, que é Osklen. Então, Osklen tem lojas em outros países e representa justamente a nossa brasilidade, que são estampas com palmeiras, são tecidos com linho, são coisas mais relax, um caimento mais solto e materiais muito diferentes, né? Então, a gente vê os tecidos, as estampas que a marca usa, e isso está realmente tomando proporções muito legais lá fora. Então, a Osklen representa bastante o homem brasileiro. Uma pequena correção aqui, a Carol, né, me mandou, ela falou, Darius, eu comentei também a respeito da diversidade de modelos, corpos, algo para identificar a moda com as pessoas reais, então com os biotipos reais e não aqueles muito quadrados que a gente via normalmente, né, em manequins, em fotos, né? Como você vê essa mudança nesse conceito? A indústria da moda, ela faz as peças em cima de uma modelagem padrão. Então, hoje nós temos 4 tipos de corpo masculino. Então, a gente tem o corpo oval, a gente tem o corpo triangular, o corpo triângulo invertido e o corpo quadrado. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa na loja, a indústria sempre fez a modelagem em cima do retangular, que é um homem com o ombro em relação ao quadril mais simétrico. Então, eu não sou um homem retangular, eu sou um homem que tem, ele é triângulo. Eu tenho uma região do quadril da barriga maior do que a minha região aqui do ombro. Então, eu sempre tenho que ajustar, a camisa nunca dá certo. Então, eu tenho um alfaiate que é super parceiro meu, que arruma as minhas roupas. Então, quando a gente vai comprar em lojas, a gente tem essa dificuldade se você não é um corpo padronizado retangular, que é o padrão universal do homem tradicional. O Giacomo comentou, né? Pediu para você comentar um pouquinho sobre a influência da moda italiana no Brasil, dos estilistas itálicos italianos, né? Ele comenta que nos anos 70 e 80 fez sucesso Ugo Castellana, um italiano que tinha ateliê em São Paulo. Então, se você tem algumas referências de estilistas, de pessoas que trabalharam com a moda, itálicos e itálicas, né? Aqui no Brasil. Olha, eu conheço realmente mais as grandes marcas e não as marcas menores, mas eu sei que realmente nos anos 70, 80, quando eu comentei do Prêt-à-Porter, foi quando veio com força Valentino, Fendi, Giorgio Armani, e o Armani é muito engraçado, eu gosto muito de falar nele, porque ele foi um cara muito visionário, ele foi o único estilista italiano que ele pegou a moda masculina e começou a implementar na feminina, ou seja, tailleur, aqueles terninhos mais justinhos com a lapela que o homem tem, né? O terno tem a lapela, ele começou a trazer isso para o universo feminino, roupas mais estruturadas, roupas mais acinturadas, e aí a febre foi tão grande que ele teve que subdividir a marca dele em outros segmentos. Então a gente tem Giorgio Armani, a gente tem Armani Privé, que o Armani Privé é alta costura, então são vestidos, são aquelas coisas que a gente vê no tapete vermelho. A gente tem Armani Exchange, ou seja, algo mais acessível para a classe B. Então a gente vê como os italianos eles se reinventam, né? É muito engraçado que eles entendem o comportamento do consumidor e eles vão realmente estando à frente do que as pessoas querem. É muito legal isso. O senhor comentou isso, né? Por exemplo, a camisa da seleção italiana de 2006, quando foi campeã mundial, 2006, sim. O design foi feito pela Dolce Gabbana, então é uma coisa bem italiana mesmo, né? Diferente de qualquer outra seleção. Uma pergunta da Márcia. A Márcia falou, para mim, o homem elegante é o que faz a barba todo dia. Esse pensamento está errado? Márcia, eu só vou falar uma coisa para você. A barba ajuda quem não é muito bonito, como eu, assim a gente deixa a barba um pouco mais feia e dá uma enganada, entendeu? Olha, Márcia, eu vou provocar você, tá? Eu acho que a gente tem que expor aqui a nossos desafios. E se eu falar para você assim, uma mulher elegante é aquela que usa um salto escarpão preto todos os dias. O que você vai achar disso? Acho que ficou a resposta aí. Boa. O Gabriel perguntou, uma pergunta interessante. Tonani, você pode indicar alguns livros sobre moda masculina? E aproveito para estender a pergunta do Gabriel. Se você tiver, de repente, alguma dica de algum filme, enfim, algum outro conteúdo que a gente possa... Claro. Existe um livro chamado O Gentleman, que é um livro sobre a moda clássica, desde os anos 50 até o tempo da atualidade. Existe o Guia VIP de Estilo, que ensina realmente como você tem que se vestir. Tem o livro de Imagem e Estilo, do Alexandre Taleb, que é super legal, que fala sobre imagem masculina.
Ah, e tem muitos outros, mas se você for começar por esses e se jogar na internet também, ver no YouTube, nos blogs, o blog hoje é muito mais atualizado do que um livro. Então dá uma olhada na internet que tem muita coisa legal para consumir. Legal. A questão só da Márcia, a gente deu risada, né? Mas é que realmente, às vezes a gente não gosta muito do formato do rosto, a barba ajuda um pouco na composição. Igual eu não tenho mais nenhum cabelo, então, pelo Então, menos, acho que a barba ajuda um pouquinho, a mas barba é eu a acho que tem maquiagem tudo do a ver. homem. É, a maquiagem do homem, é. Acho que mas o que o Tonani falou foi fantástico. Justamente a questão é ter uma barba bem cuidada, né? Uma vez uma pessoa me falou assim, ela tinha uma loja aqui em Atibaia, onde eu vivo, e ela falou, ela era super preocupada com questões de moda, ela falou assim, eu vejo uma pessoa pelo sapato, não precisa ser um sapato super caro, mas o sapato tem que estar limpo, tem que estar bem cuidado, e de fato, o sapato todo mundo usa, né? Mas não importa o seu sapato, mas que ele esteja bem cuidado, isso faz a diferença, né? Então, acredito que seja o mesmo com relação à questão da barba, né? Faz sim. E eu falei, Márcio, o negócio do salto alto, que, por exemplo, eu acho super elegante uma mulher que usa aquele saltão super alto, mas eu sei que não é confortável. Independente de você falar assim, mas eu não vou usar salto porque o lugar que eu trabalho eu ando todo dia. Então, cada um tem um estilo pessoal. Se o cara ele usa barba porque faz parte do rosto dele, ele quer deixar o rosto mais fino e tal, isso é super legal. Tem homens muito elegantes que têm barbão, que são CEOs de grandes empresas que têm barba, principalmente pessoal de agência. Então a gente tem que respeitar sempre o estilo do outro, porque ou ele tem uma história, ele tem uma bagagem cultural, é bem legal isso. Tem uma pergunta muito boa da Letícia. Por que a moda é ditada principalmente na Europa? Olha, é a mesma coisa de eu falar para você por que o futebol tem a sua origem na América do Sul. Porque é cultural, é algo cultural. A gente tem lá na Itália, principalmente na Europa, uma grande valorização artística. Então a gente vê que tem esculturas a céu aberto, em Firenze tem diversas, que é algo super valorizado pelos europeus. Em contrapartida aqui, o esporte é algo super valorizado pelo brasileiro. Então a moda ela tem o seu berço muito forte na Europa por uma questão cultural, da mesma forma que o futebol tem a sua raiz aqui no Brasil por uma questão cultural. Fantástico. Por outro lado, muito do que é contemporâneo vem dos Estados Unidos, que é de onde vem hoje a maior informação cultural e que a gente acaba consumindo em forma de música, moda, alimentação, né? Eu acho que Sim. também tem esse peso, né, muito grande como A gente vê os influência, grandes né? produtos, os grandes programas de talento dos Estados Unidos, então a criança já nasce fazendo aula de música, de canto, de dança, que é algo que não é da nossa cultura brasileira. Então cada um tem o entretenimento, é muito forte na América, né, nos Estados Unidos. Então tem entretenimento lá nos Estados Unidos, tem a moda na Europa, tem o esporte no Brasil, é bem cultural isso. Legal. A Renata fez um comentário que acho que, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente poderia fechar com ele para fechar com chave de ouro. Você tinha comentado, agora não me lembro qual era o seu comentário, ela respondeu, super bem colocado, você é demais. Como já dizia Leonardo da Vinci, a simplicidade é o último grau de sofisticação. É uma frase realmente, né, condensa tudo que a gente falou aqui, né? Não Vou pôr precisa uma ser nada palminha aqui. espalhafatoso, né? Oi? Opa, vou pôr uma palminha aqui no comentário, pronto. Ó. Deu uma palminha também. Olha, meu professor de italiano está aqui. Se você não der um abraço nele, ele vai me matar. Fábio, ci vediamo presto. Ragazzo, ti amo. Uma última pergunta da Rafaela, pode ser? Na verdade, duas, para a gente fechar. Da Rafaela, excelente pergunta. Tonani, bom dia. Uma parte grande da moda são os perfumes. Sei que você gosta. Os italianos de grandes ou pequenas casas ainda são icônicos, os perfumes italianos? São icônicos, embora a indústria francesa seja mais reconhecida nesse segmento, a gente tem as fragrâncias que acompanham, lógico, todas as marcas grandes da moda, e se eu puder dar uma sugestão para vocês que querem ter o cheiro da Itália com vocês, invistam em Acqua di Parma. É uma fragrância que tem diversas variações, então a gente tem mandarino de Sicília, a gente tem bergamotto de Calábria, são vários cheiros de vários lugares da Itália, e tem a Colônia Suprema, que é o cheiro tradicional do italiano elegante. Então vai aí no Acqua di Parma, que não vai ter erro. Legal. E uma última pergunta do Miguel, Miguel Amorim. Para quem usa óculos de grau, você sugere um modelo para se usar e que combine com as roupas? Você tem alguma dica com relação à questão dos óculos?
Os óculos, eles não têm que combinar com a sua roupa, ele tem que combinar com o seu estilo de rosto, com o seu formato de rosto. Então, a gente tem 5 formatos de rosto. Aí, é realmente uma área mais técnica que eu teria que falar. Eu demoraria bastante para falar sobre os 5 tipos de rosto e quais os formatos que se adequam ao formato de rosto. Se você me mandar uma mensagem depois, a gente conversa, troca uma ideia e eu posso te ajudar isso no privado. Aqua di Parma é só para homens? A Márcia perguntou. Não, tem Aqua di Parma feminino também. Legal. Tonani, muito obrigado, fantástico. Foi uma honra ter recebido você hoje aqui. Todo o seu conhecimento, todas as suas dicas, com certeza vão fazer a gente passar uma quarentena com mais estilo e nos prepararmos para quando a vida voltar ao normal. Sensacional. Quero agradecer aos itálicos do Brasil por esse convite, por participar dessa grande comunidade, dessa grande família. A você, Darius, por todo o ensinamento da língua italiana que você contribui para todos nós. Eu sempre vejo aí as suas dicas, os seus vídeos. Eu acho super divertido. Quando você vier aqui a São Paulo, quero conhecer você pessoalmente, vai ser um prazer. E mandar um abraço para as pessoas que ficaram com a gente até o final. É muito legal saber que vocês querem conhecimento, que vocês estão abertos a novas possibilidades. E aos homens que estão assistindo, não tenham medo de descobrir o seu estilo, de se vestir para si mesmo, não se vista para os outros, você tem que se sentir bem, porque a partir do momento que você está confiante, está seguro, as portas se abrem para a sua vida. Fantástico, muito obrigado novamente. Gostaria de concluir agradecendo, dando um oi aqui para Andrea Mancipi, que está nos acompanhando desde a Colômbia, ela que é colombiana e está aproveitando para melhorar o português dela e se apaixonar cada vez mais pela Itália. Então, um abraço para a Colômbia, um abraço para todos os nossos amigos itálicos e itálicas no mundo todo. Um bom fim de semana para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.